No ar, o Diário de Pernambuco TV. Este programa é dedicado a um dos mais importantes autores do estado, Raimundo Carreiro, que celebra este mês 70 anos de vida e uma trajetória repleta de obras. Hoje, talvez a hipocrisia seja maior e mais acanalhada do que sempre existiu. A partir do momento que nós nos livramos dos rótulos, a obra tende a crescer. Eu não acredito em obra consolidada, eu acredito em esforço permanente. A música é a arte mais em decadência que eu conheço. Isso não significa que eu sou um grande escritor. Quem vai enfrentar esse inferno? A alma humana é tão grandiosa, tão forte, tão boa e tão ruim ao mesmo tempo, que não tem como consolidar um trabalho. Tem que trabalhar sempre, permanentemente, com coragem, com vontade, com valentia. E esse material humano, que é a alma, eu chamo a natureza humana, que é complexa e difícil, não pede pousada nem parada. Eu ainda espero, agora a partir dos 70, escrever pelo menos mais uns 10 livros, mas aí eu quero não a quantidade, eu quero a qualidade. Até porque o artista em geral, principalmente o escritor, nem trabalha com sucesso nem com fama. Ele trabalha com êxito. Foi o que eu mais aprendi com o Ariano. O que é êxito? É a qualidade da obra. O sucesso não tem nenhuma importância. Pelo contrário, o que mais prejudica um escritor ou um artista plástico é o sucesso. É muita exposição, muito por fora, não tem nada por dentro. Por isso que hoje a música é a arte mais em decadência que eu conheço. Porque ela depende de quantidade e de sucesso. Enquanto a literatura não depende disso. Os americanos tentaram e tentam ainda hoje fazer da literatura uma grande vendagem. Mas a vendagem não é princípio estético, é princípio comercial. Somos Pedras que se consomem, que chegou a finalíssima do Jabuti, é um marco na minha obra que deve reaparecer agora. A CEP está planejando o lançamento de uma caixa ou de um box com 4 romances meus que terão o título geral de Ritos de Sangue. Sangue não no sentido da violência, que é uma marca muito profunda na nossa época, mas sangue no sentido do sangue familiar, do parentesco. Porque esses personagens meus formam uma só família, com Ernesto, o pai, e Dolores, a mãe, e os irmãos e as irmãs e o pai vivem sexualmente entre si. É tanto que um personagem chamado Mateus, que é o personagem que aparece mais forte, e um amor não tem bons sentimentos, ele diz assim: nós não precisamos nem de outras bocas, nem de outros beijos. Eu lancei, em 89, um romance chamado Maçã Agreste, que já era um momento decisivo na minha vida, e que vai abrir essa caixa da CEP. Naquela época, a literatura era, para efeito de divulgação e de estudos, era dividida em obras engajadas e obras não engajadas. O engajamento significava você se engajar a uma política de esquerda e, naturalmente, escrever obras que tivessem uma discussão e um debate de esquerda. Declaradamente, não podia ser algo assim, subjetivo, como era a minha obra. Até Maçã Agreste, a minha obra era subjetiva, no sentido político, embora eu tratasse dos conflitos humanos e dos rancores humanos, que são muito fortes. A partir daí, veio Somos Pedras, que tratou dessa questão de forma muito clara, muito forte, muito evidente. Minha obra, então, foi crescendo. Neste momento, a editora Iluminura de São Paulo me procurou para publicar minha obra posterior, ou seja, Somos Pedras e para cima. Eu fiz um acordo com a editora e comecei a publicar pela editora Iluminuras, que passou a ser responsável pela minha projeção literária. Depois fui para a Record e estou voltando para a Iluminuras, porque preciso ter mais asas para voar. A partir do momento que nós nos livramos dos rótulos, a obra tende a crescer. E eu posso lhe assegurar que o romance brasileiro é muito bom e muito forte.
Nós, até outro dia, tínhamos dificuldade de divulgação. Por isso que nós não temos nenhum prêmio Nobel. Não é por falta de qualidade. Eu não sei quantos países do mundo teriam um Machado de Assis, um Guimarães Rosa, um Ariano Suassuna, um Graciliano Ramos, mesmo aqueles países mais notáveis e de sedimentação cultural muito forte. Os Estados Unidos não tem, a Inglaterra não tem, embora tenham Virginia Woolf, certos personagens são mais fortes e mais importantes do que os autores. David Copperfield, por exemplo, aparece mais do que Charles Dickens. E Cervantes muitas vezes perde a briga para Dom Quixote. Dom Quixote é mais exuberante e mais forte. Essa é a luta do autor com os seus personagens, que naturalmente crescem muito. O governo Lula criou um projeto de traduções e intercâmbio cultural entre autores, editores e universidades. E por isso nós, brasileiros, passamos a ser muito mais divulgados, muito mais estudados e muito mais traduzidos. Eu mesmo sou traduzido hoje em 8 línguas, incluindo o francês, que publicou 2 livros meus. Isso não significa que eu sou um grande escritor. Significa que a literatura brasileira é mais lida, mais examinada, mais estudada. Antes não havia isso. Nós tínhamos muita dificuldade de penetração. Nesse sentido, a minha obra é radicalmente política. Ela pode não ser engajada, mas é radicalmente política em todos os níveis, em todos os setores. No sentido de revelar o tormento humano, suas angústias e suas dores, a partir do comando econômico, que é sempre muito perigoso. Quando a humanidade entra nessa faixa de comando econômico, entra no comando de respeito, da ofensa e da indignidade. Porque o dinheiro não é amoral, o dinheiro é de natureza amoral. Ele não moraliza nem desmoraliza, ele apenas quer o resultado, que é o chamado lucro. Por isso temos tanta corrupção, tanta roubalheira, principalmente aquela que nós não conhecemos. Essas que vieram à tona agora é muito pouco diante do que nós sabemos que existe. Eu não tenho um projeto de um romance, eu tenho um projeto de uma obra. Quem leu Minha Alma Irmã de Deus sabe que lá na última página, um pouco depois da última página, tem uma declaração de princípios. O que é a minha obra e como ela se caminha. Eu nunca vou para o computador escrever um romance. Eu vou escrever uma obra que faz parte de um conjunto de romances que forma, afinal, o tormento da natureza humana, com as suas perversidades e as suas consequências. O ser humano é de natureza má, embora venha de Deus, que é o bem. Tanto que isso levanta um grande conflito na estética. A estética, em princípio, visa o belo. Mas Tolstói, que era, com certeza, o maior autor da sua época e o grande painelista da alma humana na literatura, ele dizia, por exemplo, que a literatura, que a estética não deve visar o belo, mas o bem. Ele achava que a literatura tinha temas que não podiam ser retratados, como, por exemplo, Ana Karenina trata do adultério. Ele achava que isso é um tema que não vale a pena tratar. O que deve tratar é o comportamento de qualidade do ser humano, que é complexo isso, em um mundo em que a hipocrisia era muito grande. Hoje, talvez a hipocrisia seja maior e mais acanalhada do que sempre existiu. Eu nunca vi tanto canalismo na vida. Inclusive os políticos vão sendo eleitos. Não, eu não estou falando de político brasileiro, não, quer pensar baixo. Estou pensando nos políticos de grandes nações. Agora mesmo a Áustria acaba de fazer um acordo lá com um ex-nazista. Do nazismo nada sairá bom, nada. O nazismo derrota a estética do belo e derrota a estética do bem. Eu me sinto lá embaixo. Na escala de valores literários do mundo contemporâneo, eu sou muito pouco. Eu tenho muita esperança de construir uma grande obra ainda. Ou de completar aquela que eu comecei em 1975 com o lançamento de Bernardo Soledade. Eu sei que eu tenho muito terreno pela frente, mas é preciso trabalhar muito, obsessivamente demais. A minha sorte é não ser jogador de futebol. Jogador de futebol acaba a vida com 40 anos de idade. Escritor pode ir até 200 se viver. Não tem idade para isso.
Né? Quanto mais amadurece, melhor. Jogador de futebol não. Quanto mais amadurece, pior. O mundo é muito complexo e muito contraditório. Eu gostaria de tocar, ainda que fosse levemente, naquilo que eu chamo de o tormento humano. Essa convulsão que nós denominamos de homem ou humanidade. Isso é uma confusão muito complexa. O que é o bem, o que é o mal? Existe isso? Existiria essa dualidade que Nietzsche derrotou já no século XIX? Como é que nós poderíamos pensar o que é o bem, o que é o mal e o que é o belo? Como seria esse belo? Se é o bem, mal, nem bem. Porque, em princípio, o belo também não tem código de ética. O belo não tem compromisso nem com a moral, nem com a honra. Senão, ninguém escreveria Machado de Assis. Machado de Assis não escreveria Dom Casmurro. O escritor que escreve um livro para dizer que queira ou não queira, ele é corno, é difícil. Não é difícil você imaginar algo mais complexo e mais difícil. Eu sou escritor para investigar o tormento humano, que a filosofia chama-se a natureza humana, outros chamariam de a condição humana. Eu vou direto, eu chamo de tormento humano. O homem é um tormento imenso. O homem é tão forte para a criação divina que nós não temos a menor ideia do que seja isso. Não pode ser homem um filho da puta que criou o nazismo. Mas pode ser homem também, aquele que, em busca do belo, escreveu Dom Casmurro. São tormentos muito fortes na alma de um escritor como eu, que penso e questiono. Quando eu termino um livro, eu fico muito angustiado. Muito angustiado, porque eu não sei quem vai ler. A questão é essa. Quem vai ler? Quem vai enfrentar esse inferno? Porque, na verdade, em Somos Pedra que se Consome, a segunda parte chama-se Descida ao Inferno, que é o nome de uma música de Assis de Si. Isso é muito complexo e, do ponto de vista religioso, mais complexo ainda. Porque nós podemos admitir, por exemplo, que o Antigo Testamento é apenas a história da queda do homem. Por isso, tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento. Mas o Novo Testamento é a redenção, é a ressurreição, é a história da humanização do homem, que é através de Cristo. Mas nós, no mundo real, nós transformamos isso em verdade, transformamos isso em relacionamento, em liberdade, carinho, afeto. Se nós tivéssemos a convicção de que poderíamos realizar no outro aquilo que nós somos, talvez nós pudéssemos ser mais felizes, nós todos.